vamos a un tema internacional. Hay varios temas internacionales, pero uno que nos ha impactado también, que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado. Algo que usted seguramente ha escuchado muchísimas veces en su casa en el último tiempo, lo que está ocurriendo en Chile con distintos carteles, con distintas denominaciones de grupos armados. Lo que ha ocurrido en Brasil, en Río de Janeiro, con la muerte de 68 personas en un operativo policial para atacar justamente el crimen organizado en distintas localidades, en favelas en Brasil, nos ha impactado. Y tiene que ver también con que lo que a veces pasa en Chile también ocurre en otras partes del mundo y en Sudamérica. Queremos conversar con una analista internacional de este y otros temas. Está Eugenia Dos Santos, analista internacional, académica de la Universidad de Santiago, con nosotros. ¿Cómo le va, profesora? Muy buenas tardes. Un gusto, buenas tardes. ¿Cómo está, Muy bien. Rodolfo? Bueno, nos impactó como periodista el reporte de prensa lo que ocurrió en Río de Janeiro a propósito del operativo policial que se registró en estos días. Pero la pregunta es más amplia, tiene que ver también cómo se da la lucha contra el crimen organizado en Brasil, algo que nosotros estamos hoy día también atendiendo y con mucha atención desde el punto de vista del trabajo de las policías, de la fiscalía y de lo moderno que significa también atacar a estos grupos delictuales que son internacionales. Bueno, primero que la lucha contra el crimen organizado en Brasil data de más de 30 años, ¿no? ¿Ya? Es un flagelo que vive la población brasileña, principalmente las poblaciones carentes, ¿no? Usted habló de las favelas, que son verdaderos lugares donde este crime tiene casi un campo fértil para estar, no solamente porque está la falta del Estado de entregar a la gente una vida quizás un poco más decente, y ahí están esa población rehén del crimen organizado. La planificación en el combate de ese crimen siempre en Brasil estuvo con la violencia de parte del Estado. No hay un resgate de educación, não é certo, de cultura. Nesse caso, nós estamos aí, estão vendo imagens do complexo do Alemão e complexo da Penha. Aí vivem 150.000 pessoas, não? Que são diferentes cerros. ¿Ya? E aí há uma guerra de facções, e o Comando Vermelho é o que domina essa região. E você pergunta como se enfrenta o Comando Vermelho quando estas organizações cada vez mais se empoderam, não? Exportam este crime, que é o que está passando em Chile hoje em dia, e como o Estado reconhece este Estado paralelo, porque é um verdadeiro Estado paralelo, este crime organizado extorsiona estas populações com a luz, extorsiona com o água, extorsiona de todo com o comércio, não, que se instala, e não somente com a droga, não? Então, se nesse sentido, o Estado, no caso do Rio de Janeiro, não ha tenido capacidade de detener esse crime organizado, e ele cresce cada vez mais. Ayer lo que houve não foi uma operação policial, foi uma operação de guerra, que é o que se ha transformado la disputa entre a polícia e o crime organizado. Sí. Se você me permite, eu lhe posso dizer como nasce essa operação, que no fundo os que dominam o complexo do Alemão foram a outra região que se chama Chapadão, ajudaram a facção de eles a dominar este lugar. Como esses líderes, esses criminais saíram e foram a esse lugar, a polícia supo que eles iam sair de seu escondite para ajudá-los a pelear com outra facção e não poderiam voltar. Então, quando eles estavam de volta, eles se enfrentaram com a polícia. Mas eu quero dizer que esse enfrentamento está na população, e a população é a que sofre no meio deste embate, não, entre a polícia. Então, se você me habla de planificação, não há. Se você me habla que as mortes, que você diz 68, mas hoje dia estão recontando corpos. Sí, eso
Esa es la pregunta de esta mañana, porque habían cuerpos envueltos con sábana, pero no se sabía si eran de la contabilidad de los 64 o eran nuevos, lo que ocurría hoy en la mañana. Y como usted dice, esto claro, no era esto fue un enfrentamiento, fue un enfrentamiento donde el grupo delictual enfrenta a la policía a balazos, ¿no? Y se resisten, ¿no? A entregarse Y con y lo alto repelen. armamento. ¿Mm? E com alto armamento. Y armamento Porque, pesado, imagine-se, efectivamente. armamento pesado, fuziles. Se você pensa que esse enfrentamento não poderia se dar em nenhum lugar, por isso eu falo de guerra, porque no fundo os fuziles, os drones, eles enfrentam a polícia quizás com armamento muito mais potente de lo que tem a polícia, e isso é o tráfico de armas, não? Que não há um impedimento. E nesse sentido, hoje em dia, quando você falava, Rodolfo, os 64 corpos contavam ayer. Sí. Quisera dizer que o Complexo do Alemão, o Complexo da Penha, está em um lugar geográfico muito acidentado e há muitos bosques. Então, se a polícia o que é isso, aqueles que morreram, pero alguns huíram, não? De los delinquentes. Uh-huh. E eles foram capturados dentro do bosque. Em Brasil, quisera dizer que não existe a pena de morte. Pero en realidad, por todo lo que yo he leído, por todo lo que yo he analizado en el día de hoy, me doy cuenta que aquí probablemente hubieron ejecuciones. Y esas ejecuciones no están permitidas, ¿no? En el Estado de Derecho. Pero sí, el gobernador de Río, el Cláudio Castro, que obviamente não quiseria poner o ponto ideológico, porque seria pensar que a esquerda pensa de uma maneira, a direita pensa de outra maneira, estamos falando de violência e de uma população que é rehén, pero eu creio que quando Cláudio Castro se deu conta que a operação não funcionou, porque não pode ser que uma operação tenha êxito com 130 pessoas mortas, não? E nós outros sempre falamos, inclusive em Chile se habla hoje dia do cerco que se pode fazer do ponto de vista financeiro dessas organizações. Exatamente. Então, se penso que aqui nós outros temos algo que analisar por bastante tempo, no sentido de pensar qual é o papel do Estado na proteção da população e na política de segurança pública que se pode criar nos estados. Claro, Eugenia, estos son territorios finalmente que están tomados por estas bandas, donde el Estado no entra en definitiva. La presencia del Estado es nula. Entonces, bueno, algo que ocurre también acá, no podemos negarlo, en algunos sectores, por ejemplo, de la región metropolitana o también acá en Valparaíso. Perdón, son 132, la cifra actual es 132 personas muertas, de los cuales hay 4 policías o más. Pero vuelvo al tema, son sectores tomados hoy día por la delincuencia. Son profesionales que se han dedicado a esto y que tienen cercados estos territorios, favelas, cerros, kilómetros también de pobreza, porque esa es la realidad, un tema de pobreza de fondo y de cómo se sale también de esa pobreza y cómo el Estado entrega herramientas a esas personas que quieren salir de ahí, porque no todo puede ser castigo y punitivo, me imagino, que es lo que usted planteaba al principio. Sim, mire, se nós analisamos a história de Brasil e vemos quem são os que vivem no cerro, seria profundo análise com relação a los resquícios que deixou a colonização em meu país em termos de diferenças e desigualdade social. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, certo, padece de uma segregação, de uma desigualdade imensa, como diz você, de muita pobreza. Mas essa pobreza nunca foi solucionada do ponto de vista de políticas e ações sociais. Sempre tuve o fuzil do Estado em atacar, e creio que o surgimento no final dos anos 70 dessas organizações como o Comando Vermelho, que domina essa região, é resposta a essa violência que o Estado sempre teve sobre essas populações. De acordo. E no caso do PCC, que é
o comando no caso de São Paulo. Essas organizações elas crescem e criam ramificações, não somente dentro do país, como fora do país, como você pode ver o que passa em Chile. Sí. E nesse sentido, muitos analistas chamam isso de conflito armado não internacional, porque no fundo é como uma guerra civil. Mire, eu conheço pessoas que vivem nessa área, estudantes, trabalhadores, que todos os dias passam por problemas de transporte, que as escolas não funcionam, de tiroteio, e a vida ela se dá bajo esta dinâmica do medo. Então, é o crime organizado que manda nestes lugares. Exactamente. Eugenia Dos Santos es académica, analista internacional, amplia conocedora de este tema y de este problema real y que se ha manifestado en esta lucha y en esta letal presencia de la policía. Una policía más que en Brasil es una policía bastante militarizada, ¿no? Que está preparada, esta policía de choque está preparada para ese tipo de acciones también, lo veíamos en imágenes. Eugenia, muchas gracias por este contacto para puranoticias.cl y este análisis que nos ha entregado tan acabado de lo ocurrido allí. Por último, una última pregunta. ¿Salidas para esto desde la lucha para el crimen organizado, desde el punto de vista de poder lograr no repetir un ataque de que este tipo de ataque no signifique la única manera de combatirlo? Mire, eu penso que a união entre o governo federal e o governo estatal, no caso do Estado, criando políticas públicas que vão em encontro a sacar essa população de los rehén que são. E outro ponto, a inteligência, usar a tecnologia para enfrentar e também fazer cerco, não sei se essa palavra, em lo lado financeiro dessas organizações, porque esses delinquentes, ayer lhes sacaram os fuziles, eles foram mortos, alguns líderes, mas há que é o líder mais grande que está desaparecido e a polícia lo está buscando, mas eles vão sendo reemplaçados e eles vão seguir tendo a população ameaçada, amedrentada, e eu creio que isso que não podemos ter. E a população tem medo. Então, se os policiais, por exemplo, ayer faleceram 4 policias. Esses 4 policias, que obviamente uno lamenta a morte de todos, mas muitos deles que faleceram, assim como eles são vítimas, há muitas vítimas também dentro de los que suspeitos de serem, no caso, delinquentes, narcotraficantes. Então, o narcotráfico é uma lacra, não sei se essa palavra é feia, ¿Sí? pero é flagelo para a sociedade moderna. Correcto. Profesora, muchas gracias por este contacto, le agradezco mucho esta conexión y esperemos mejores noticias en torno a esta lucha. Y porque muchos de los términos que aquí ocupamos y de lo que vimos es algo que también se está viendo en nuestro país, y eso es algo muy parecido en la forma de cómo se organiza este crimen y estos delincuentes. Gracias, profesora, muy buenas tardes. Gracias a usted, muchas gracias. Ahí está Eugenia Dos Santos, académica, especialista en temas internacionales de la Universidad de Santiago, conversando con nosotros a esta hora de la tarde.